Eu estou muito feliz nessa noite e compartilho essa alegria com vocês, porque essa, pastor Marco, é a minha primeira pregação oficial como pastor batista. Oficialmente, é o primeiro momento em que eu estou, então, pregando como pastor. Então, é uma alegria muito grande e sou muito grato a todos vocês que têm estado aqui quinta-feira após quinta-feira, acompanhando primeiro o irmão Carlos pregando, né? Mas agora, então, podendo ouvir, estou tendo essa oportunidade de pregar a minha primeira mensagem, o meu primeiro sermão, minha primeira pregação oficialmente como pastor. Então é um tempo de grande alegria, um momento de grande alegria. Mas sabem, irmãos, que em alguns momentos da minha vida, especialmente no que diz respeito a essa caminhada ministerial, eu senti como se eu estivesse andando em círculos. E vou explicar um pouquinho para vocês por quê. Já logo muito cedo, quando me converti, comecei a minha caminhada com o Senhor, na comunidade, nos anos 2000, depois de alguns anos, houve uma grande expectativa dos irmãos lá da comunidade que eu me tornasse pastor lá no meio deles. A maneira como eles chamam os pastores lá é presbítero, mas enfim, então, havia essa expectativa. Era, é claro, uma expectativa, um desejo do nosso coração, falando enquanto casal, mas o Senhor tinha outras coisas para nós, e foi um momento bem decisivo, assim. Ou eu ia continuar naquela caminhada e talvez muito em breve fosse ordenado pastor ali, ou seguiria por conta do trabalho para o Paraná, como foi o que acabou acontecendo, a direção que nós acabamos compreendendo da parte do Senhor. Depois, em Curitiba, por um breve tempo, ajudamos um grupo vinculado à comunidade, mas as coisas não foram muito bem, e ainda que eu tenha exercido até de alguma maneira um ministério pastoral ali, um ministério entre aqueles irmãos em Curitiba, logo em seguida nós trocamos de congregação, e a mesma coisa. Estávamos precisando de ajuda num primeiro momento, mas logo em seguida, alguma expectativa de que eu pudesse me tornar pastor. Ali eles também usavam o título presbítero, o nome presbítero, naquele grupo. Mas as coisas não foram muito bem naquele grupo. E eu até digo que eu não ingressei no ministério pastoral 20 anos atrás, quase, porque o Senhor foi muito sábio. Não seria bom para os irmãos onde nós congregávamos, com quem nós congregávamos, e não seria bom para mim também. Eu era muito imaturo. E nesse segundo momento, nesse terceiro grupo em Curitiba, todos esses grupos não denominacionais, nesse terceiro grupo em Curitiba, as coisas não iam bem lá, a liderança não era muito bem exercida naquele grupo, e eu também fui muito imaturo em muitas coisas, e as coisas não deram certo, as coisas não foram bem, acabamos saindo de lá. Então vejam, foram 3 quase, vamos dizer assim, né? Mas tudo isso o Senhor foi trabalhando na nossa vida, ainda que em alguns momentos nós pensássemos que estávamos andando em círculos. Chegamos na Igreja Batista Alameda, lá em Curitiba. Conhecemos o pastor Marco e a Márcia, vocês sabem um pouco dessa história. E aí, ao chegar na Igreja Batista, ao sair do meio não denominacional e ir para a Igreja Batista, eu pensei assim, o que de melhor eu posso fazer, já que nós sempre tivemos esse desejo de servir o Senhor, é ingressar na faculdade de teologia. Então, no ano de 2018, eu tinha uma opção a fazer. Ou eu tentava fazer o doutorado em Direito, ou eu fazia a graduação em Teologia. E foi isso que eu acabei fazendo. Foi muito bom o tempo que passamos lá na Igreja Batista Alameda também, e aí já surgiu aquela coisa dessa expectativa e tudo, né? Eu terminaria a faculdade de Teologia em 2022, e já estava servindo na igreja também. Mas entendemos da parte do Senhor que deveríamos, então, vir para Porto Alegre, não continuar lá em Curitiba. E começamos uma caminhada, inclusive de formação pastoral, na Igreja Batista Monte Serra. Mas o Senhor mostrou também para nós que não seria na Igreja Batista Monte Serra. Então, veja, essa coisa de, puxa vida, parece que nós estamos andando em círculos. O olhar humano pode ser esse, mas o Senhor tem os seus planos, o Senhor tem os seus caminhos, e cremos que o Senhor nos dirigiu e nos conduziu, e não é porque eu estava aguardando, nós estávamos aguardando para que eu pudesse, então, chegar ao ministério pastoral, não é nada disso. O Senhor faz tudo de forma sábia ao seu tempo. E é por isso que eu estou aqui muito agradecido e muito feliz, mas estou trazendo tudo isso porque essa ideia de andar em círculos tem a ver
com o tema da nossa mensagem desta noite. Eu poderia falar mais uma vez da minha preparação para a maratona. Os irmãos não aguentam mais ouvir eu falar disso e podem ficar já também cheios disso, porque a maratona é domingo agora. Inclusive, no domingo, no primeiro culto de domingo, depois de eu ser ordenado pastor, eu não vou estar aqui. Mas nessa coisa de me preparar para a maratona, aconteceu algo muito interessante. Em Porto Alegre, os percursos, os trajetos, inclusive o trajeto da maratona, são muito mais planos. É mais fácil de correr. Aqui em Montenegro, a gente até consegue correr no plano, no centro ali e tal, mas tem algumas inclinações. Só que você vai para a estrada para poder fazer grandes distâncias, imagina, 18 quilômetros, 20 quilômetros, 24 quilômetros, 32 quilômetros. E aí, então, eu fiz alguns treinos de 25, 30 quilômetros correndo na estrada. E eu senti muito as subidas. Aí, então, para evitar as subidas, eu disse, quer saber, eu vou fazer um treino mais curto. Aí, então, eu saio ali da Capitão Cruz, onde nós moramos no centro, vou até Atanac, pela beira do rio, e volto. Isso dá 3 quilômetros de ida, 3 de volta, 6 ao todo. Teve um dia, pastor Marco, que eu corri 36 quilômetros fazendo isso. Você acredita? Ou seja, andando em círculos, andando em círculos, andando em círculos. A minha irmã diz que isso é brincar de hamster, né? Assim, é cansativo, é entediante. Eu poderia trazer essa ilustração, e eu só falei isso agora para justificar que eu não vou estar aqui no domingo, vocês não estranharem que eu não vou estar aqui, mas o tema, o que eu quero que a gente pense é sobre andar em círculos. É por isso que eu estou trazendo essas histórias aqui no começo da nossa reflexão. E, de certa maneira, eu me senti, de maneira muito positiva, não de maneira negativa, andando em círculos nas últimas quintas-feiras. Porque eu estava sempre... E aí eu quero enfatizar que é no sentido positivo. Eu estava sempre procurando, dentro do Antigo Testamento, dentro do contexto do cativeiro babilônico, pré-cativeiro, pós-cativeiro, durante o cativeiro, a melhor mensagem, a mensagem que fosse se conectar melhor, o profeta, a profecia, a oração, que fosse se conectar melhor à mensagem de domingo, por conta da série Heranças do Passado. Mas por isso, então, eu fiquei fazendo o seguinte movimento. Eu ia de Judá para Israel, de Israel para Judá, de lá para a Babilônia, eu voltava, eu ia para 740 a.C., para 538, para antes do cativeiro, para o fim do cativeiro. Talvez os irmãos tenham acompanhado que o movimento ele foi meio assim, de vai e vem. Talvez se sentiram dentro da DeLorean, lá do professor Brown, né? Junto com o Martin McFly, de Volta para o Futuro, viajando no tempo, o tempo todo. Mas vejam, irmãos, se você ficou meio tonto de ir e voltar, no bom sentido, se você ficou meio tonto de ir e voltar assim, no tempo, nas últimas semanas, eu quero anunciar também que a partir do dia 11 de junho, porque você lembra que na semana que vem é o culto de renovação de votos. Então, a partir do dia 11 de junho, nós vamos começar uma nova série de mensagens, ainda dentro da proposta da mensagem do reino, então poderia ser até um módulo, mas vamos chamar de série de mensagens para ficar mais fácil, com o título O Caminho da Sabedoria. Então, se você está cansado de andar em círculos, nós vamos ter a oportunidade de andar em linha reta, e aí vamos fazer um estudo com os Salmos, um estudo nos Salmos. A gente está pensando num subtítulo melhor para essa mensagem, né, pastor Marco? Até a minha esposa gostaria que eu desse um título melhor para essa série de mensagens, mas por enquanto é O Caminho da Sabedoria. Se mudar o título e o subtítulo, é porque nós estamos ainda andando em círculos um pouco para encontrar a melhor maneira de designar esse tema. Vamos estudar os Salmos e buscar a sabedoria bíblica nos Salmos, certo? Procurando esse caminho reto, esse caminho de mudança da nossa vida, esse caminho que vai ser um caminho, na verdade, de consolidação de tudo aquilo que experimentamos nessas semanas da série Heranças do Passado. Então, anunciando já, depois da semana que vem é o culto de renovação de votos. Aliás, se você sente que está andando em círculos no seu casamento, é uma boa oportunidade que você tem para vir bem alinhado no culto de renovação de votos e começar a estabelecer um caminho
em linha reta, um caminho em direção aos planos do Senhor para a sua vida, para o seu casamento, para o seu relacionamento como marido e mulher. Mas depois, então, no dia 11, nós vamos iniciar essa série sobre os Salmos. E veja, eu até falei, talvez até o nome não seja hoje o caminho da sabedoria. Talvez nós tenhamos um subtítulo para essa série de mensagens. Agora há pouco, eu e o pastor Marcos estávamos conversando sobre o desafio que é dar um título para uma mensagem. E eu confesso, irmãos, que o título da mensagem desta noite, ele seria muito simples. Eu, originalmente, quando pensei em que texto usar nessa noite, fui para o texto, li o texto, meditei, identifiquei o que comunicar, mas então eu ia chamar, olha só, Éder, a oração de Esdras. Que título mais, sem qualquer atrativo, né? Seria a oração de Esdras. Mas voltando para o texto, e percebendo o que estava acontecendo naquele texto, me veio um sentimento assim, meu Deus do céu, esse povo ainda está fazendo as mesmas coisas. Não bastou Daniel ter orado, a oração de Esdras é muito parecida com a oração de Daniel, quando eles saíram do cativeiro. Só que Esdras já é, pelo menos, 80 anos depois do cativeiro babilônico. E ele está ali fazendo uma oração muito parecida com a oração de Daniel. Aí eu pensei, até quando vamos continuar caminhando em círculos? Até quando vamos andar em círculos? Então, o título da nossa mensagem dessa noite é Até quando vamos andar em círculos? Vamos considerar a oração de Esdras. Até quando vamos andar em círculos? O texto é Esdras, capítulo 9, versos 1 a 15. E agora, então, eu passo a leitura do texto bíblico. Esdras, capítulo 9. Vou ler na NVI. Depois que foram feitas essas coisas, os líderes vieram dizer-me: o povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos e de suas práticas repugnantes, como as dos cananeus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Eles e seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos e com eles misturaram a descendência santa. E os líderes e os oficiais estão à frente nessa atitude infiel. Quando ouvi isso, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei estarrecido. Então todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel reuniram-se ao meu redor por causa da infidelidade dos exilados. E eu fiquei sentado ali, estarrecido, até o sacrifício da tarde. Então, na hora do sacrifício da tarde, eu saí do meu abatimento, com a túnica e o manto rasgados, e caí de joelhos com as mãos estendidas para o Senhor, o meu Deus, e orei. Meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de ti, meu Deus, porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até os céus. Desde os dias dos nossos antepassados até agora, a nossa culpa tem sido grande. Por causa dos nossos pecados, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, temos sido entregues à espada e ao cativeiro, ao despojo e à humilhação nas mãos de reis estrangeiros, como acontece hoje. Mas agora, por um breve momento, o Senhor, o nosso Deus, foi misericordioso, deixando-nos um remanescente e dando-nos um lugar seguro em seu santuário. E dessa maneira, o nosso Deus ilumina os nossos olhos e nos dá um pequeno alívio em nossa escravidão. Somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Ele tem sido bondoso para conosco diante dos reis da Pérsia. Ele nos deu vida nova para reconstruir o templo do nosso Deus e levantar suas ruínas, e nos deu um muro de proteção em Judá e em Jerusalém. E agora, ó nosso Deus, o que podemos dizer depois disso? Pois nós abandonamos os mandamentos que nos deste por meio dos teus servos, os profetas, quando disseste: a terra que vocês estão conquistando está contaminada pelas práticas repugnantes dos seus povos. Com essas práticas, eles encheram de impureza toda essa terra. Por isso,
não deem as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem aceitem as filhas deles para os filhos de vocês. Nunca procurem o bem-estar e a prosperidade desses povos, para que vocês sejam fortes e desfrutem os bons produtos da terra, e a deixem para os seus filhos como herança eterna. Que interessante agora que me chamou a atenção. Percebem a diferença dessas palavras de Esdras, no verso 12, para as palavras de Jeremias na sua carta aos exilados? Busquem a prosperidade da terra para onde vocês foram exilados. E aqui, Esdras deixa de forma muito clara que o povo de Judá não devia procurar a prosperidade do povo que ocupava a terra, porque procurar a prosperidade daquele povo seria incorrer nas práticas idólatras daqueles povos. De novo, então, o verso 12. Nunca procurem o bem-estar e a prosperidade desses povos, para que vocês sejam fortes e desfrutem os bons produtos da terra e deixem para os seus filhos como herança eterna. Depois de tudo o que nos aconteceu por causa de nossas más obras e por causa de nossa grande culpa, apesar de nos teres punido menos do que os nossos pecados mereciam, ó Deus, e ainda nos teres dado um remanescente como este, como podemos voltar a quebrar os teus mandamentos e a realizar casamentos mistos com esses povos de práticas repugnantes? Como não ficarias irado conosco, não nos destruirias e não nos deixarias sem remanescente ou sobrevivente algum? Ó Senhor, Deus de Israel, Tu és justo, e até hoje nos deixaste sobreviver como um remanescente. Aqui estamos diante de Ti com a nossa culpa, embora saibamos que por causa dela nenhum de nós pode permanecer na Tua presença. Amém. Irmãos, essa oração está no livro de Esdras. Esdras foi um importante escriba, um sacerdote escriba. Alguns chamam ele de o escriba. Esdras é aquele que inaugura a função de escriba da maneira como ela veio a ser entendida pelo povo judeu, até chegar os dias de Jesus. Nos dias de Jesus já havia muitos problemas com a maneira como os escribas funcionavam, mas o primeiro grande escriba, nesse sentido, não apenas de copiar a lei de Deus, de copiar a Torá, mas de expor a lei, explicar a lei, é Esdras. E Esdras exerce o seu ministério já pelo menos 80 anos depois do cativeiro babilônico. Na verdade, o livro de Esdras, como nós temos na nossa Bíblia, ele compõe um único conjunto com o livro de Neemias. Então isso é uma informação importante. Na nossa Bíblia, Esdras e Neemias estão separados. Mas originalmente, na Bíblia hebraica, nas escrituras hebraicas, Esdras e Neemias eram um livro só. E isso explica um pouco da estrutura desse livro. Eu vou trazer algumas informações aqui porque elas são importantes para nós entendermos o que está acontecendo, inclusive aqui no capítulo 9. Vejam só o que acontece. No ano 538 é o ano em que acaba o cativeiro babilônico. É praticamente o ano da oração de Daniel 9, que nós consideramos algumas semanas atrás. Então, Zorobabel retorna da Babilônia com cerca de 50 mil judeus e reconstrói o templo. Eles demoram algum tempo para reconstruir o templo, mas esse primeiro retorno a Jerusalém acontece logo após o cativeiro babilônico e é liderado por Zorobabel. Essa história é contada no começo do livro de Esdras. Esdras não aparece nessa história, possivelmente Esdras não era nem nascido nesse tempo. Certamente ele não era nem nascido nesse momento. Então, Zorobabel retorna e reconstrói o templo. Toda essa história está descrita em Esdras capítulo 1 a 7. Então, nós temos uma primeira história com o retorno do cativeiro babilônico. Cerca de 70 anos depois, cerca de 80 anos depois, no ano 458, então, Esdras retorna da Pérsia. Vejam, a Babilônia caiu, agora a Pérsia era o grande império, a grande potência, e os judeus foram levados, os judeus que estavam na Babilônia foram levados da Babilônia para a Pérsia, ou permaneceram lá
Alguns retornaram, mas alguns continuaram servindo o império. Esse era o caso de Esdras. Esdras, por ser tanto escriba quanto sacerdote, possivelmente fosse um alto secretário do rei da Pérsia para os assuntos judeus. O ministro para assuntos judeus do rei da Pérsia, alguma coisa parecida. Mas então, ouvindo o chamado de Deus, ele retorna da Pérsia com 1.750 judeus e promove reformas. É muito interessante. A grande reforma promovida por Esdras não está no livro de Esdras, mas está no livro de Neemias, no capítulo 8, em que ele lê a lei e leva o povo ao arrependimento. Por isso, então, a primeira parte da história de Esdras está no restante do livro de Esdras, a partir do capítulo 8 até o final. Mas, quando nós temos, então, o livro de Neemias começa, a primeira parte do livro de Neemias é a história de Neemias, até o capítulo 7. Mas dos capítulos 8 a 10 de Neemias, nós temos o retorno da história de Esdras, a segunda parte da história de Esdras. E depois, o final do livro de Neemias é a segunda parte da história de Neemias. Quem escreveu esses livros? A tradição judaica atribui a redação desses livros ao próprio Esdras, mas quem escreveu esses livros costurou tanto fontes anteriores quanto as histórias, provavelmente até as memórias, a autobiografia de Esdras e Neemias, nesse conjunto de 2 livros na nossa Bíblia, mas nesse conjunto que forma um livro só na Bíblia hebraica. Então a gente tem um certo vai e vem também, e talvez esse evento que acontece aqui em Esdras 9 seja paralelo com o evento de Neemias 9, porque também tem uma questão ali com os casamentos mistos e a idolatria. Talvez, ou 12 anos depois, os judeus tiveram problemas de novo com isso. Mas vejam, Esdras retorna em 458 a.C., com 1.750 judeus e promove reformas. Depois, cerca de 14 anos depois, Neemias retorna da Pérsia e aí então reconstrói os muros de Jerusalém. Percebe que nessa passagem que nós lemos, Esdras ora e diz que Deus deu muros em redor para eles? Pode ser que Esdras esteja falando apenas espiritualmente, mas pode ser que Esdras esteja referindo já o trabalho de Neemias, que só vai acontecer no livro de Neemias. Então, a cronologia, a ordem dos fatos, ela não é muito clara aqui. Mas o que está acontecendo é muito claro, e é isso que importa. O que está acontecendo aqui é que Esdras se depara com uma situação que o deixa estarrecido, que o deixa chocado, que o deixa alarmado. E aí então ele faz a sua oração. O resumo dessa oração é: até quando vamos andar em círculos? E ao lermos essa passagem com a oração de Esdras, nós podemos ver nela, primeiro, a atitude daqueles que o texto chama de exilados. Mas, acima de tudo, nós podemos ver, em segundo lugar, a atitude de Deus. E, por último, nós temos nesse texto a atitude daqueles que são chamados de remanescentes. Vamos ver, para iniciar, a atitude dos exilados. Eu queria pedir que os irmãos voltassem ao verso 1. Depois que foram feitas essas coisas, os líderes vieram dizer-me. Veja como os líderes de Judá, veja o que eles dizem a Esdras. O povo de Israel, aqui é identificado como o povo inteiro, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos e de suas práticas repugnantes. Então era o povo inteiro, eram os sacerdotes, eram os levitas, mas veja o que diz o verso 4. Então todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel reuniram-se ao meu redor. Veja que aqui tem um grupo importante. Todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel. Esse é um grupo importante, mas nesse momento nós estamos falando de um segundo grupo, de um outro grupo, ou do primeiro grupo na nossa lista aqui. Por causa da infidelidade dos exilados. Vejam, a rigor, os exilados tinham sido aqueles que tinham sido levados para a Babilônia e depois voltaram, certo? Só que aqui, como nós vimos, já se passaram 80 anos do retorno do cativeiro babilônico. Nesse momento,
essa expressão exilados, ela já serve praticamente como que um termo para identificar qualquer um do povo de Judá. Entende? Seja aqueles que estavam no cativeiro e não retornaram, seja os que retornaram, porque retornaram do exílio, seja os que ficaram na terra, porque, afinal de contas, todos eles foram levados como prisioneiros, foram subjugados, são exilados. E aí tem o seguinte: ainda que eles tenham retornado, tenham reconstruído Jerusalém, tenham reconstruído o templo, tenham reconstruído as muralhas com Neemias, eles continuam debaixo da opressão do governo do reino da Pérsia. Então eles continuam sendo exilados, aguardando ainda um segundo êxodo, um novo êxodo, uma libertação definitiva. É por isso que o verso 4, o verso 1 fala todo o povo, o verso 4 identifica esses como os exilados. Mas não é que eram os que estavam ou os que voltaram, não. É uma forma de identificar o povo de Judá, certo? Então, para facilitar, vamos usar aqui os exilados para identificar esse povo. O que aconteceu com esse povo? Sabe, irmãos, a gente escuta, muitos falam, muitos teólogos falam, que depois do cativeiro babilônico acabou a idolatria em Judá. É verdade, mas mais ou menos. Por quê? Nós estamos percebendo aqui que aquele povo voltou do cativeiro, agora eles ainda estão debaixo de um outro governo, o governo da Pérsia, mas quando Esdras chega, 80 anos depois do cativeiro babilônico, o que ele encontra? Casamentos mistos e idolatria. O povo não apenas deu as suas filhas em casamento e tomou as filhas dos povos daquela terra, e toda aquela lista dos povos da terra tem povos do passado e tem povos do presente. A questão não era qual povo, se eram os hititas ou se eram os amorreus. A questão é que misturar-se com o povo da terra levaria os judeus a praticarem as obras abomináveis daquele povo da terra. O que o povo da terra fazia? Eles não era idolatria, não era coisa simples, não era simplesmente se prostrar diante de uma estátua, ainda que isso seja de fato uma abominação. Mas não era só isso. Eles praticavam necromancia, eles consultavam os mortos, eles sacrificavam os seus próprios filhos aos ídolos. A coisa era terrível. E por uma certa conveniência, porque afinal de contas, aquele povo estava estabelecido na terra, os judeus retornam, e aí para, inclusive, conseguir obter favor do reino da Pérsia e dos povos que já estão ali, esses casamentos mistos eram muito convenientes. O problema não são os casamentos mistos em si, o problema não são os casamentos em si, o problema é quem influenciava quem. Porque vejam, aqui na lista dos povos tem os amonitas, os moabitas. Tem os moabitas aqui, né? Tem os moabitas, não tem? Tem. E aí, quando a gente fala em moabita, é muito natural que nós lembremos de uma moabita. Nós já conversamos sobre ela aqui algumas quintas-feiras atrás. Ruth. Vejam, Ruth era uma moabita e Boaz casa com ela. O problema, e antes disso, ela casou com um dos filhos de Noemi. O problema não é exatamente o casamento misto. O problema é quem vai influenciar quem. Porque Ruth diz para Noemi que ela serviria o Deus de Israel. E Boaz pode casar com Ruth sem problema nenhum, porque Ruth não vai contaminar Boaz nem a sua descendência, muito pelo contrário. É da descendência de Ruth que vem o rei Davi e depois o próprio Senhor Jesus. Então a questão não é exatamente os casamentos mistos, mas quem vai influenciar quem. Porque aqueles casamentos estavam então fazendo com que o povo de Israel, o povo de Judá, de novo, mais uma vez, incorresse em idolatria. Não bastou que a idolatria tenha sido a causa profetizada pela própria lei, a causa primeiro da destruição do Reino do Norte, depois do cativeiro babilônico do Reino do Sul. Não bastou a oração de Daniel
como a expressão do arrependimento do povo na presença de Deus e eles retornarem. 80 anos depois do cativeiro, Esdras chega lá e encontra as mesmas coisas. É por isso que, lendo a oração de Esdras, o sentimento que veio no meu coração foi como se Esdras estivesse dizendo: até quando nós vamos continuar andando em círculos? Até quando vamos caminhar em círculos? Agora vejam, irmãos, nós não somos assim também? É muito difícil nós considerarmos essa questão dos casamentos mistos hoje em dia, porque nós não temos essa situação da idolatria dessa forma. E se você está casado com alguém que não é um discípulo de Jesus, com alguém que não segue o Senhor, você é ensinado a orar pelo seu cônjuge, a ser bênção dentro de casa. A questão não se aplica dessa forma. Mas nós podemos instruir os nossos jovens a não casar com pessoas que não sejam cristãos, que não sejam seguidores de Jesus. Isso nós podemos fazer como uma aplicação desse ensino. Mas talvez a principal aplicação que nós podemos tirar para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, pensando quem influencia quem, é como nós estamos sendo influenciados pelas pessoas ao nosso redor. Pensando em termos de heranças do passado, como aquelas práticas dos nossos familiares ainda têm nos influenciado, ainda estão presentes na nossa vida. Pensando na nossa família ou nos nossos amigos mesmo, nos nossos colegas de trabalho, nos nossos amigos, quem está influenciando quem? Eu tenho sido, de fato, bênção para aquelas pessoas, eu tenho brilhado a luz de Cristo para aquelas pessoas, ou eu tenho sido influenciado por aquelas pessoas para fazer coisas que são contrárias à palavra de Deus? E aí, então, irmãos, se nós não conseguirmos influenciar positivamente as pessoas ao nosso redor, a melhor coisa que podemos fazer para a nossa própria fé é nos afastarmos. Não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós possamos brilhar a luz do mundo onde quer que estejamos. Que nós não tenhamos medo de ter um amigo mundano. Aliás, o próprio Paulo, o apóstolo Paulo, diz: eu escrevo para que vocês se afastem daqueles que se dizem cristãos, mas vivem como os mundanos. Porque se fosse para vocês se afastarem dos mundanos, das pessoas do mundo, vocês teriam que sair do mundo. Então, Paulo deixa bem claro que a nossa luz precisa brilhar. Mas se a nossa luz não está brilhando, nós devemos nos afastar dessas pessoas. Se a nossa luz está sendo apagada por aqueles que não seguem o Senhor, nós devemos nos afastar dessas pessoas. Em 1 Coríntios tem uma aplicação interessante que é o seguinte: se alguém se diz irmão, mas não se arrepende, esse é o ponto, não se arrepende dos seus pecados, aí Paulo ensina como lidar com essa pessoa também. Jesus já ensinou em Mateus 18. Mas esse não é o ponto que eu quero enfatizar aqui. A pergunta que eu quero fazer é: quem está influenciando quem? E se eu não estou conseguindo influenciar aquelas pessoas de forma positiva, então talvez eu precise considerar, na presença de Deus, dar um passo atrás. Mas as pessoas vão sentir a minha falta. Mas as pessoas vão... E daí? É a sua fé que está em jogo. Percebe? Tem algo muito interessante aqui, pensando nessa dinâmica familiar. Vou trazer coisas bem próximas aqui, né? O meu pai, eu não consigo falar de Jesus para ele. Não consigo, simplesmente não tenho abertura, não tenho entrada. Se falo, o assunto não vai avançar. Ele não vai me fazer mal. Então, eu posso me relacionar com ele, porque ele não vai me fazer mal, ele não vai afetar a minha fé. Mas eu também sei os limites. Agora, muitos irmãos perceberam quão emocionado ele ficou aqui no domingo, pastor. E percebe, é isso. Então, eu posso não conseguir, ele pode não dar abertura nenhuma para que eu pregue o evangelho para ele, e eu já tentei, mas eu não preciso me afastar por causa disso. Eu precisaria me afastar dele se ele estivesse causando mal, prejudicando a minha fé, influenciando mal a minha fé. Agora, a partir do momento em que
qualquer oportunidade nós temos de influenciar. Então, foi um momento muito marcante, muito tocante no domingo. Por outro lado, foi interessante algo que aconteceu essa semana também. A Jana mandou a transmissão do culto nos grupos da família dela e mandamos no grupo da minha família, a família da minha mãe. Foi muito interessante a diferença das reações. Porque no grupo da família da Jana, o pessoal printou, falou, se alegrou, mandou mensagem e tal, e tal, e tal. E no grupo da família da minha mãe, ninguém falou nada. Aí ela disse, olha só, a Jana disse, olha como foi a mensagem, como foi a repercussão no grupo da minha família. Eu disse, que legal. Mas olha como foi na tua família. Eu disse, está entendendo? Então, assim, eu amo, eu estou junto, eu procuro influenciar quando eu posso, mas eu também não me esforço muito, porque, entende? Porque não é que eles não estavam celebrando. Porque se fosse uma questão de se alegrar com o membro da família, eles se alegrariam, mas não. Eles não estavam celebrando, eles não seriam capazes de celebrar aquilo que o Senhor estava fazendo. Então, quem está influenciando quem? Essa é a pergunta que nós temos que fazer diante de uma passagem como essa. Mas mais do que isso, diante dessa oração de Esdras, diante do povo de Judá, nessa passagem, nós temos que nos perguntar, quantas vezes incorremos nos mesmos erros do passado? Quantas vezes nós andamos em círculos em torno dos nossos próprios pecados? Sabem, irmãos, é uma realidade triste que praticamente todos os homens hoje, fora da igreja e na igreja, lidam, em alguma medida, com a questão da imoralidade sexual. É impressionante isso. Sempre andando em círculos, lidando com os mesmos problemas. Quantas vezes nós incorremos nos mesmos erros do passado? E você pode pensar, esse exemplo talvez é mais gritante porque é algo que é muito presente na vida dos homens, mas você pode pensar em cada situação, em cada pecado que está lá incrustado na sua vida, em cada prática, em cada deslize, situações às quais você recorre, às quais você retorna voluntariamente, e situações que você, quando percebe, estão acontecendo de novo, seja porque você está perdendo a paciência, seja porque você está mentindo, seja porque você está tentando levar vantagem, o que quer que seja. Quantas vezes nós incorremos nos mesmos erros do passado? Esse é o povo de Israel. Esses são os exilados. Esses somos nós, cativos pelo pecado. Esses somos nós. A ordem mais natural do texto seria olhar a atitude do remanescente, olhar a atitude de Neemias, porque a atitude de Deus aparece na oração, a atitude de Esdras, até eu confundi os dois aqui. A atitude de Esdras, a ordem mais natural de análise do texto seria olharmos agora a atitude de Esdras. Mas nós não podemos sair da atitude dos exilados para a atitude de Esdras sem passarmos pela atitude de Deus, que é o que aparece na oração de Esdras. Então, diante desse quadro, diante de um povo que fica andando em círculos em volta dos seus pecados, e é inevitável lembrarmos do povo de Israel no deserto, andando em círculos por causa da desobediência, e depois caindo em idolatria e indo para o cativeiro e voltando, e agora voltando às mesmas práticas idólatras. É inevitável olharmos, nós não temos como passar da atitude dos exilados para a atitude do remanescente, para a atitude de Esdras, sem olharmos antes a atitude de Deus. Esdras reconhece que Deus foi justo na disciplina. A disciplina de Deus foi justa. O cativeiro babilônico foi justo. A destruição do reino do norte antes foi justa. Deus foi justo na sua disciplina. Mas ainda assim, a oração de Esdras reconhece que a justiça de Deus foi temperada pela sua misericórdia. Vejam o que diz o verso 8. Mas agora, por um breve momento, o Senhor, o nosso Deus, foi misericordioso, deixando-nos um remanescente
e dando-nos um lugar seguro em seu santuário. E dessa maneira o nosso Deus ilumina os nossos olhos e nos dá um pequeno alívio em nossa escravidão. Somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Ele tem sido bondoso para conosco diante dos reis da Pérsia. Ele nos deu vida nova para reconstruir o templo do nosso Deus e levantar suas ruínas, e nos deu um muro de proteção em Judá e em Jerusalém. Deus foi justo, mas ainda assim Deus tratou o povo de Judá com menos severidade do que o merecido. E muitos identificam isso como misericórdia. Aliás, o próprio texto diz: não nos tratar de acordo com os nossos erros, de acordo com os nossos pecados, é misericórdia. A rigor, Esdras reconheceu, conhecendo bem a lei como ele conhecia, que aquele povo ali, o que estava fazendo, estava sujeito novamente ao cativeiro, novamente à destruição. Então Deus foi misericordioso com aquele povo, porque não permitiu que a consequência toda dos seus pecados viesse sobre ele. Não bastasse o fato de eles ainda estarem sendo identificados como exilados, mesmo depois de 80 anos do fim do cativeiro babilônico. Isso é misericórdia. Não nos tratar de acordo com aquilo que merecemos. Misericórdia é não tratar você de acordo com aquilo que você merece. Mas Deus não é apenas misericordioso. Deus também é gracioso. E graça significa tratar você como você não merece. Parece a mesma coisa, né? Mas é diferente. Misericórdia é não tratar você como você merece ser tratado. De acordo com os nossos pecados, deveríamos ser condenados, mas Deus não nos condena. Ele é misericordioso. Agora, a graça é nos tratar como nós não merecemos ser tratados. Isso é graça. E Esdras também reconhece a graça de Deus. Porque apesar de tudo isso, ainda assim, eles encontram favor diante dos governantes da Pérsia. Eles encontraram favor para retornar, para reconstruir o templo, e agora Esdras, então, está ali e Neemias virá para reconstruir os muros, se é que ele já não veio, não importa a cronologia aqui. Então, Deus não apenas deixa de nos punir, deixa de nos castigar por causa dos nossos pecados, mas Ele ainda nos trata como nós não merecemos. E a grande graça que nós temos da parte de Deus é a salvação em Cristo Jesus. A graça de Deus se manifestou em ter Cristo vindo como homem. E Deus provou o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Talvez nós estejamos cansados de andar em círculos, incorrendo nos mesmos erros. E talvez nós possamos nos perguntar: não é possível, como que não deu tão mais errado ainda? Como que não foi tudo já para o brejo, como o pessoal dizia, né? Como que já não acabou tudo? Como que as coisas já não terminaram? E ainda assim, Deus nos oferece uma segunda chance. Ele não apenas nos trata de acordo como nós merecíamos ser tratados, mas Ele ainda nos concede a sua graça. Ele nos concede o seu favor. Ele faz coisas que nós não seríamos mesmo capazes de imaginar. É por causa da atitude de Deus que nós temos a atitude do chamado remanescente. A atitude do remanescente, então, é vista na atitude de Esdras. Aqui talvez seja importante explicar essa expressão remanescente, que começa a surgir já no contexto da profecia do cativeiro babilônico. Lá em Isaías, essa expressão aparece. O que é esse remanescente? Diante de toda essa tragédia, de toda essa idolatria, desse andar em círculos em volta do pecado, existe uma parte do povo de Israel que permanece sempre fiel. Como nós vimos quando consideramos os profetas do exílio, Jeremias e Ezequiel, são os exilados, aqueles que vão para o exílio, que são considerados o remanescente. Isso está muito claro na carta de Jeremias, Jeremias 29.
Eles não estão na terra, mas são eles, ou a profecia de Ezequiel, Ezequiel 11, são eles que são considerados, nesse sentido, o verdadeiro povo de Deus. Porque uma vez que eles foram levados por causa da idolatria, eles não vão se tornar idólatras na terra para onde eles foram levados. Eles são encorajados a buscar a prosperidade daquela terra, porque a prosperidade deles depende da prosperidade daquela terra. E alguns até dizem que os judeus se tornaram habilidosos comerciantes e se tornaram tão habilidosos com dinheiro na época do cativeiro babilônico, porque eles não podiam plantar, então eles tinham que negociar. Alguns dizem isso. E essas palavras de Jeremias 29, então, nos indicam essa possibilidade. Mas aqueles que foram levados cativos, aqueles que foram prisioneiros na Babilônia, esses são chamados de remanescente. Surge a ideia, então, de uma pequena porção do povo que permanece fiel, independentemente da infidelidade de todo o restante. Vejam o que diz o verso 4. Eu já tinha lido o verso 4 aqui para nós identificarmos os exilados, mas vejam o que diz o começo do verso 4. Todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel reuniram-se ao meu redor por causa da infidelidade dos exilados. Todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel. Quem é o remanescente? Aqueles que levam a palavra de Deus a sério. Aqueles que tremem diante das palavras do Deus de Israel. E Esdras aqui é a pessoa que melhor representa esse remanescente. O que nós vemos na atitude de Esdras? Primeiro, quebrantamento. Quebrantamento. O coração dele fica apertado. Ele praticamente não acredita naquilo. Até quando vamos continuar caminhando em círculos? E ele manifesta um profundo quebrantamento. Ele fica quebrantado. Ele fica humilhado, ele se humilha da manhã até a hora do sacrifício da tarde. Então, ele passa aquele tempo quebrantado, humilhado. É como se ele estivesse de luto. Mas, na hora do sacrifício da tarde, ele se levanta para orar. E aqui tem algo muito interessante. Na cultura do Antigo Testamento, no sistema sacrificial, nós tínhamos o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. O sacrifício da manhã era o momento de apresentar aquele dia, consagrar aquele dia a Deus. O sacrifício da tarde era o momento de olhar para o que aconteceu no dia e pedir perdão a Deus por qualquer falha. Esdras se levanta no momento do sacrifício da tarde porque ele tem muito a confessar e muito perdão a pedir a Deus. Ainda que ele mesmo, Esdras, não fosse culpado de nenhum daqueles pecados. Mas ele toma uma atitude no lugar do povo, de confessar o pecado de todo aquele povo e de clamar pela graça de Deus. Veja a maneira como Esdras se coloca na presença de Deus. Ele se ajoelha e estende a sua mão. Nós estamos acostumados a estender a mão quando louvamos, mas esse ato de se ajoelhar e estender a mão era a atitude de uma pessoa implorando o favor do rei na antiguidade. Então é isso que ele está fazendo. Esdras está implorando o favor do rei. Ele não apenas faz isso, mas ele também reúne ao seu redor aqueles que são fiéis. Vejam, Esdras não apenas confessa o pecado dos exilados, mas ele reúne ao seu redor aqueles que são fiéis a Deus. A importância da influência adequada, de influenciarmos positivamente aqueles que estão ao nosso redor ou de nos cercarmos das companhias certas. Esdras, então, juntamente com esse remanescente, com aqueles que tremem diante das palavras do Senhor, se ajoelha e estende as suas mãos aos céus, clamando pela misericórdia e pela graça do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E ele reconhece os erros não apenas do passado, mas os erros também do presente. E essa oração de Esdras levou ao arrependimento e a um compromisso de todos. É isso que nós vemos no capítulo 10. A gente não vai poder ler nesta noite, mas o resultado da oração de Esdras está no capítulo 10. E aí, então,
Os judeus decidem abandonar a idolatria, os judeus decidem, inclusive, desfazer os casamentos mistos. Vejam, naquele contexto ali, divórcio era algo que fazia total sentido, certo? Mas isso é naquele contexto. Os judeus decidem desfazer até mesmo os casamentos mistos. E lá no livro de Neemias, isso vai aparecer também. Então, a oração de Esdras leva a uma atitude de todos, um arrependimento e um compromisso com o Senhor e com a sua palavra. Para encerrar, nós podemos perguntar: os erros do passado já não são suficientes para que nós estejamos quebrantados na presença do Senhor? Os erros do passado, seja aquilo que pessoas fizeram conosco, seja os nossos próprios erros, já não são suficientes para nós nos colocarmos de joelhos e estendermos as nossas mãos aos céus, clamando pela graça e pelo favor de Deus. Sabe, irmãos, talvez nessas últimas semanas algumas pessoas tenham andado em círculos aqui, ouvindo diversas vezes a palavra de Deus, ouvindo aquilo que a palavra de Deus tem a dizer acerca de relacionamentos familiares, acerca de influência, acerca de situações do passado, heranças do passado, e essas pessoas podem ter andado em círculos, entrando, saindo, mas não tomado uma posição, não tomado uma atitude. Talvez até hoje nós estejamos lidando com os mesmos erros, com os mesmos pecados, com as mesmas falhas. Eu mencionei como tantos homens lidam com essa situação da impureza, da imoralidade sexual. Difícil encontrar um homem que não caia, que não tenha desafios nessa área. Mas os relatos de vitória passam por orações como essa de Esdras. Passam por uma atitude de dizer: basta, chega, se colocar de joelhos na presença de Deus, estender as mãos aos céus. Não é simplesmente entender que aquilo é ruim. Não é simplesmente entender que aquilo faz mal. Não é simplesmente ficar envergonhado porque foi pego nessa ou naquela situação. Não. É ficar profundamente quebrantado, compreender a nocividade daquela situação, se colocar de joelhos diante de Deus e estender as mãos aos céus. E normalmente isso passa também por confessar o seu pecado a outras pessoas e procurar ajuda. Os relatos de pessoas que venceram, de homens que venceram nessa área da impureza sexual, normalmente passam por isso, por essa atitude, como a atitude de Esdras, por tomar uma posição e firmar um compromisso na presença de Deus. É possível que nenhum desses homens tenha caído depois disso? Não, talvez algum deles tenha caído. Mas há algo completamente diferente na vida de um homem quando ele toma uma atitude como essa. Eu mesmo posso ilustrar com uma situação vivida há alguns anos em família, quando nós mudamos para Porto Alegre. Mudança tem toda aquela coisa, toda aquela tensão, e aí então o que aconteceu o que eu vou trazer é uma situação da vida em família, porque pode ser útil também. Não é especificamente nessa área de impureza sexual. Mas o que aconteceu na minha dinâmica familiar é que eu estava sem paciência nenhuma com os meus filhos. Eu passei o ano de 2021 todo, praticamente, perdendo a paciência na mínima situação. E aí, sendo muito ríspido, gritando, sabe? Eu estava sendo um pai muito chato, insuportável, eu reconheço. E por mais que eu reconhecesse aquilo, por mais que eu tivesse consciência de que aquilo não era algo que agradasse o Senhor, eu estava ainda lidando com aquilo, andando em círculos. Eu só fui realmente conseguir tomar uma posição, tomar uma atitude depois de um retiro. Veja que interessante. Depois de um retiro, em que o Senhor falou profundamente ao meu coração sobre essas coisas. Então, em casa, eu fiz uma oração muito parecida com essa de Esdras. De joelhos, só faltou eu levantar a mão aos céus, mas de joelho com o rosto em terra, orando, chorando. E depois, conversando com os meus filhos, com a minha esposa. Foi algo muito interessante, irmãos. Depois daquela experiência, parece que virou uma chave assim. A maneira como eu estava lidando com os meus filhos antes e a maneira como eu passei a lidar com eles depois. Significa que eu nunca mais gritei, nem perdi a paciência? Não. Mas por conta dessa tomada de atitude, por conta desse quebrantamento, dessa tomada de posição, algo muito diferente aconteceu na minha vida
e na vida da minha família. E talvez pessoas aqui precisem tomar atitudes como essa atitude de Esdras e do remanescente do povo de Israel. Nesta noite, nós consideramos a oração de Esdras, perguntando: até quando vamos andar em círculos? Nós vimos a atitude dos exilados, incorrendo novamente em casamentos mistos e em idolatria. Mas, acima de tudo, nós vimos a atitude de Deus. Graça e misericórdia. Justiça temperada pela misericórdia e pela graça. E isso foi o que possibilitou a atitude de Esdras e do remanescente. Quebrantados, implorando pelo favor de Deus, representando todo o povo, tomando uma atitude que levou a uma mudança de fato, a um compromisso, a uma aliança de não retornar àquelas práticas, o que nós vemos no capítulo seguinte, no capítulo 10. É muito possível que depois disso, de fato, o povo de Judá nunca mais tenha incorrido na idolatria, por causa dessa atitude desse homem que compreendeu a gravidade do pecado do seu povo, se apropriou desse pecado como seu, mas acima de tudo compreendeu a graça e a misericórdia de Deus e orou e clamou. E assim nós precisamos compreender a gravidade dos pecados daqueles que vieram antes de nós, a gravidade das heranças que recebemos. Precisamos compreender a gravidade dos nossos próprios pecados, mas acima de tudo, precisamos nos lembrar da graça de Deus manifestada na cruz de Cristo. Nos colocarmos de joelhos na presença do Senhor, levantar nossas mãos aos céus, clamar e tomar uma atitude, porque as coisas não precisam continuar sendo assim. As coisas podem ser diferentes, porque Cristo já pagou o preço dos nossos pecados. E a graça e a misericórdia de Deus podem nos levar a uma novidade de vida. Já temos experimentado a salvação, já temos andado com Cristo, mas podemos experimentar libertação em cada área da nossa vida. Talvez tenhamos experimentado já a libertação em muitas áreas. Talvez haja áreas ainda que o Senhor queira nos libertar e precise nos libertar. O caminho é esse. O caminho é quebrantamento, confissão, clamor a Deus, tomada de atitude e a celebração de um compromisso, de uma aliança. Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Os irmãos do louvor podem subir aqui para cantarmos ainda antes de encerrarmos. Pai, nós estamos aqui como Esdras na Tua presença, dizendo que não queremos mais ficar andando em círculos, Deus. Não queremos mais ficar incorrendo nos mesmos erros do passado. Nós reconhecemos que Tu és bom, Tu és justo, Tu és fiel, Tu és misericordioso, Tu és gracioso. Tu não nos tratas de acordo com as nossas falhas. Tu nos tratas de acordo com aquilo que nós não merecemos. Nós merecemos a morte, mas Tu nos dás a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso nós queremos, Pai, como Esdras, nos colocar diante de Ti, clamar a Ti, clamar pelo Teu favor, clamar pela Tua graça. Eu clamo aqui, Deus, por aquelas pessoas que compreenderam as áreas das suas vidas que Tu ainda queres tocar e estão buscando a Tua presença para tomar uma posição diante de Ti, para deixar para trás o pecado, para avançar para a novidade de vida que Tu tens para cada uma delas. Eu oro por aqueles que se perceberam nessa noite andando em círculos, para que eles possam tomar uma atitude, clamar a Ti e serem levados à novidade de vida que Tu tens para cada um de nós. Essa é a nossa oração nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém.